Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Hoje o nosso tema é a dependência química e estou com o Dr. João Lourenço. Bom, Dr. João, no bloco anterior nós falamos sobre o que o Dr. Bezerra de Menezes falou e a gente, por inúmeras leituras, conhecimento da doutrina espírita, o que há de espiritual no envolvimento com drogas? Na realidade, vamos dizer assim, toda vez que você usa uma substância química psicoativa, seja ela prescrita ou proscrita, que são as ilícitas, você altera seu estado de humor e seu estado de consciência. Só para deixar claro, pessoal de casa, quais são as lícitas e quais são as ilícitas? As lícitas hoje são aquelas que podem ser vendidas livremente no comércio. Livremente, até respeitando algumas regras hoje, que não pode ser menor de 18 anos. Então é cigarro e álcool. As ilícitas são aquelas cujo comércio não está regulamentado. Que aí é uma grande diferença quando o pessoal fala, vamos legalizar as drogas. As pessoas não estão querendo legalizar o uso, eles estão querendo legalizar o comércio. Então, legalizar o uso daria muito mais trabalho. Claro. E nesse sentido é que vem as questões da informação, inclusive espiritual, nesse sentido. Que as drogas alteradoras de humor, ou que podem até alterar o estado de consciência, pode fazer as pessoas entrarem num estado mediúnico provocado, e aí ser facilmente induzido nos seus comportamentos. É muito comum você ver os alcoólicos, mesmo quando aqueles que a gente sabe que pode estar em estados de alucinação, a gente chama de alucinose alcoólica, que eles continuam tendo alucinação mesmo quando não estão bebendo. Então, o que a gente imagina? Que foram lesões cerebrais. Porém, se você começa a analisar o que eles veem e o que eles contam que veem ou ouvem, tem conteúdos éticos e morais e que tem a ver com a vida dele e às vezes com a vida do examinador, do médico. Então isso demonstra que de alguma maneira as lesões cerebrais abriram um canal de comunicação numa pessoa que não tem, vamos dizer assim, orientação mediúnica nenhuma, às vezes tem muita pouca cultura, inclusive não só no sentido de cultura espírita, e acaba sendo facilmente joguete de espíritos oportunistas, como a gente diz. Esse, vamos dizer assim, é o que nós chamaríamos de subjugação, aquela fase dos processos obsessivos naquela pessoa que perdeu o controle da sua mente e induzido, Perdeu porque usou droga até lesar o cérebro, Então eles falam brincando que são o pessoal que virou o fio, sabe? Lesou o cérebro e virou teve uma psicose por drogas ou por álcool, Mas também existem os envolvimentos espirituais naqueles que já estão dependentes químicos e que provavelmente trazem companheiros que também são dependentes químicos, porém desencarnados, e que ficam sintonizados com as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e principalmente os mesmos sentimentos. E aí é fácil fazer um plug mental e fazer com que o dependente químico vá buscar o uso da droga. Então eu costumo dizer que nesse sentido ele acabou virando um canudinho, do desencarnado, vamos dizer assim. Então essa é uma das maneiras pela qual muitos dependentes químicos não sabem por que vem a fissura, que é a vontade de usar droga. Mas tem causas que não são espirituais de fissura. A gente chama de memória eufórica, Por exemplo, sentir cheiro de éter passando em frente a uma farmácia pode dar fissura. Sonhar que está usando pode dar fissura, Ou então ver alguém usando, ou então que era comum antigamente, o pessoal ficava brincando com isqueiro, assim, perto de alguém que é dependente químico de crack, aquele barulhinho lembra o uso do crack, ele já dá fissura. Então, eu fico imaginando, vamos dizer assim, como psiquiatra e conhecedor da doutrina espírita, como é fácil condicionar dependentes químicos a determinados sons, palavras, cheiros, imagens, para que ele tenha um signo sinal hipnótico e aí desencadear o que eles chamam de fissura. A fissura é dele, mas quem desencadeia pode ser um desencarnado através de que na hipnose a gente chama de signo sinal, um indutor. Certo. Bom, então é possível que, como explicado antes, consiga mesmo haver uma lesão cerebral decorrente do uso de drogas? Sem dúvida. E é isso que ninguém fala, A lesão é grave, séria, e a gente até classifica as drogas de leves a moderadas e graves pela velocidade com que elas podem lesar o cérebro. Porém, essa velocidade não depende só da droga, depende da suscetibilidade da pessoa. Tanto que essa classificação a gente nem fala mais nela, porque é comum as pessoas, não, eu tenho uma dependência química leve, porque eu só uso uma droga leve. Não, a droga é leve, mas a dependência é uma só. É como falar que uma mulher está mais grávida ou está menos grávida. Não é possível. Não tem isso. Não tem. Então, quando a pessoa é dependente química,
dependendo do padrão de uso, do tipo de droga que ela usa e da sensibilidade cerebral que ela pode ter lesões mais ou menos cedo. As drogas que mais lesam são aquelas que são mais cáusticas. O crack é uma delas. Essa droga tem uma preferência pelos lobos frontais, que é o que nos diferencia dos animais. Então é muito comum você ver dependente químico de crack facilmente se transformar num traço anormal de caráter. Parece um animal que pensa. São instintivos, não tem muita capacidade de perceber que o outro é um ser humano. Quando a gente vê imagens, né, da Cracolândia, nós que acreditamos, né, na realidade espiritual, a gente vê que é uma encarnação praticamente perdida, do jeito que ficam algumas pessoas, não? Eu costumo não dizer que é perdida, tá? Mas vamos dizer assim que ela funcionou pouco. Porque sempre funciona para alguma coisa, né? Nem que seja para se arrepender dela, né? Mas esse arrependimento vem aqui ou do outro lado? Pode vir aqui. Por isso que, vamos dizer assim, a gente nunca desiste no dependente químico, né? Em que sentido isso? Precisa saber como lidar com ele. Certo. Né? Nem passar a mão na cabeça, que eles adoram isso, né? Nem chutar o traseiro, que eles detestam isso. Claro. Então tem que ter... É bem psicopedagógico o tratamento do dependente químico. Claro, você tirando as sequelas orgânicas, para ele poder conseguir entender. Quando eles estão lesados, já fica mais difícil de tratar. É o que a gente chama de comorbidade. Né? Muitos já são psicóticos, ou já tem um quadro delirante ou um quadro alucinatório que dificulta o entendimento do programa de recuperação. Né? E por isso que esses precisam de um tratamento específico, além do tratamento pedagógico, psicológico, de um tratamento médico paralelo, para que ele possa assimilar o mínimo possível. Às vezes, o dependente químico está tão comprometido que, para a gente, ele aprendendo a evitar o primeiro gole já está bom. Já está ótimo, né? Bom, rapidamente, internação compulsória. Você é a favor ou contra e por quê? Então vamos esclarecer, que é interessante, né? Existe a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando o dependente químico fala, olha, eu não estou aguentando, eu quero ser internado. Aí você vai perguntar para ele o que ele quer fazer. Às vezes ele fala, não, eu só quero me desintoxicar. Então ele vai para um hospital geral. Tá. Né? Então, não, eu quero me desintoxicar, mas eu quero parar de usar. Então ele vai até para um hospital geral, de lá ele sai e vai para uma clínica especializada num programa de recuperação. Ela é involuntária quando ele não quer. Mas aí ela pode ser indicada quando a gente percebe que a pessoa que é dependente químico está em risco de vida ou ela está colocando em risco outras pessoas. Okay? Aí, se fazer isso, tem que avisar o juiz, tem que avisar a família e tem que ter um responsável. A compulsória já é determinada pelo juiz. Aí nem o médico pode se recusar a internar, porque é um mandado judicial de internação. Certo. E a sua posição, você é a favor ou contra? É só se colocar numa situação, se você tiver um filho de 15 anos dizendo que pulou a janela e vai subir o Morro do Macaco, né, para pegar droga, eu não tenho dúvida, eu mando chamar o READ ou qualquer outro tipo de resgate especializado em álcool e drogas e autoriza a internação involuntária, porque ele vai morrer. Claro, é certo. Bom, doutor João, a gente ficaria falando horas sobre esse assunto, que é muito interessante, porém nosso tempo aqui de entrevista acabou. Tudo bem. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui no Ciência e Espiritualidade. E Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana, e muito obrigado, doutor João Lourenço, pela magnífica entrevista. Vocês vejam como é importante a gente ouvir vários profissionais, cada um traz uma abordagem que traz dicas valiosas para aqueles que lidam com esse problema. E o mais importante é perceber o problema. Muitas pessoas que têm vida social, estão aí trabalhando normalmente e acham que não tem nenhum problema, às vezes estão dependentes de drogas chamadas lícitas, remédios prescritos por médicos, ou um uso abusivo de álcool, mesmo que não fique embriagado, né? O uso do tabaco, que graças a Deus hoje é bem menos frequente do que era no passado, mas ainda é um problema. Então, enfrentar o problema, fazer o diagnóstico de que temos um problema e enfrentar esse problema através de uma terapia que pode ter um auxílio importante na terapia complementar espírita, é alguma coisa que deve ser feita. A contribuição do Espiritismo é muito grande nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje e espero também que entrem em contato conosco através do e-mail cienciaespiritualidade@redemundomaior.com.br. Nós esperamos o seu contato. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.